Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Estamos em Chicago para o final de semana do American Heart Association e hoje eu tenho a presença ilustre aqui comigo de Maria Antônia, Mariana Clemente e Lucas Mendes aqui, que são todos estudantes de medicina no Brasil, vieram apresentar os seus trabalhos aqui. Então, realmente uma honra ter eles aqui para compartilhar a jornada, a experiência deles e como é possível estudante de medicina no terceiro ano, como esses dois aqui, no internato, como a Mariana, vindo aqui para Chicago apresentar trabalhos. Então a gente vai fazer uma rodada de apresentações, se vocês puderem falar, por gentileza, de onde vocês são, o nível de treinamento, e aí a gente continua a conversa. Vamos começar com Maria Antônia, por favor. Oi pessoal, meu nome é Maria Antônia, eu estou no 5º período de medicina da UFJF e eu entrei na 2ª turma do intensivo de metas. Muito bom. Mariana? Oi, pessoal, eu sou a Mariana Clemente. Eu tô no início do 6º ano da Faculdade de Medicina de Petrópolis e participei do 2º intensivo de metas. Muito bom, as duas do segundo. Lucas? E aí, pessoal, meu nome é Lucas Barbosa. Eu tô atualmente no 6º período de Medicina na Federal de Minas Gerais e eu participei do 3º corte de metas. Maravilha, então a gente tem veteranos aqui. Atualmente, no momento dessa gravação, estamos fazendo a 6ª turma, então vocês fizeram ali mais ou menos um ano atrás, todos vocês. Parabéns aí pelos resultados. Então, pessoal, vamos começar com o nosso propósito aqui. Vocês estão em Chicago para o American Heart Association. Nós estamos gravando aqui na sexta, o congresso começa amanhã. Estão animados? Todo mundo animado para o American Heart Association? Muito animado. Primeira vez nesse congresso especificamente? A Mariana, eu sei que já esteve em Amsterdã. E você... Isso. Sim? A primeira vez aqui, muito animada para apresentar 2 abstracts. Primeira vez em congresso internacional? Primeira Sim. vez em congresso Você internacional. vai apresentar como primeira autora? Vou apresentar 2 como primeira autora e 1 como coautora. Que demais. Mariana? Vou apresentar 2 como primeira autora. Muito bom. E o Lucas também? Minha primeira vez, eu vou apresentar 7, 6 como primeiro autor. Espetáculo, cara. Maravilha, parabéns. E eu e Lucas temos algo em comum aqui. Nós dois somos de Paraíso do Tocantins. Faz chance, hein? Do nada. Faz chance, hein, Lucas? Estudamos na mesma escola. Estudamos nas mesmas escolas, mesmo escola ensino fundamental, escola Raio de Sol, em Paraíso do Tocantins. Tia Deus ia ficar orgulhosa de nós, né, o tio João, hein? O pai já pensou, a gente tem que contar essa história pra ela. Duas pessoas de Paraíso do Tocantins aqui em Chicago. E eu quero começar esse nosso bate-papo compartilhando como foi essa jornada de aprendizado em pesquisa de vocês. O que vocês fizeram que tornou possível no terceiro ano, no 6º ano, vocês estarem em um dos maiores congressos de cardiologia do mundo apresentando trabalho científico. Então vamos começar com como que foi o aprendizado em pesquisa na faculdade. Eu sei que 2 de vocês estão meio júniores ainda na carreira, no começo, mas na faculdade de medicina, quais foram as oportunidades de pesquisa que vocês tiveram lá? Vocês 2 em Minas, o FJF, o FMG, vamos começar com vocês. A minha história é um pouco diferente, porque quando eu passei na faculdade, eu fiquei 9 meses presa, não podia fazer a faculdade por causa da greve que teve da pandemia. Então, eu tava na internet, no Instagram, e eu vi o Meta Analysis Academy. E eu falei assim, vou aproveitar esse tempo para fazer algo produtivo e descobrir sobre ciência. E aí eu comecei a fazer a primeira turma. No primeiro período e segundo período foi um pouco difícil, porque eu ainda não tinha tanto conhecimento sobre medicina. Mas quando eu cheguei no meu terceiro período, eu já tinha terminado o curso, tinha 6 meses e estava fazendo. Na semana de provas que eu tive, estava tendo muitas provas, eu fui aceita num programa de experts que a gente tem, que é brilhante. Legal. Pela doutora Vanessa Lins, que foi uma expert maravilhosa. E aí, mandei pro Endo, e aí esse ano, em julho, tive o abstract apresentado por um coautor. E logo depois desse ano, depois de ter o aceite no American Heart Association, eu consegui uma iniciação científica na UFJF, que é bem disputada, algo bem difícil, assim. Então, a minha carreira, assim, na pesquisa foi algo diferente, porque o Meta Analysis Academy chegou, eu tive toda a ajuda e não tive tanta dificuldade, assim como meus colegas na universidade. Não existe um pré-intensivo de metas para você, Não existe um pré-intensivo de metas. Engraçado, porque eu acho que na medida que o programa se tornou mais popular, tem muitas pessoas que fazem, assim, que já entram com esse perfil mais ambicioso desde o começo da faculdade, ou fazem de forma muito cedo, como vocês 2 fizeram. Tem na primeira turma mesmo, a primeira ou segunda turma, tem a Caroline também, você talvez conhece ela por ter esse interesse em comum na endócrina. A Caroline é de Jardim do Seridó, interior do Rio Grande do Norte, e ela também começou o programa antes de entrar na faculdade. E aí já tem trabalho, publicação, apresenta um congresso nacional, congresso internacional, assim, incrível. É uma opção, né, para quem realmente tem essa ambição, para começar desde o comecinho, e certamente você colheu os resultados. Parabéns. E você, Lucas, chegou a tentar fazer pesquisa antes, ou também o intensivo de metas abriu tudo, as oportunidades de pesquisa desde o comecinho da faculdade para você? Meu foi um pouquinho diferente.
Eu, desde o início, assim, eu queria alguma coisa a mais. Aí eu tentei mandar carta para professor, tentei entrar em C, mas nunca consegui nada próximo, assim, nada próximo mesmo. Aí teve a oportunidade do intensivo de metas, eu entrei no terceiro corte, só que eu até conversei com o senhor já sobre isso. Eu não fiz o curso, eu fiz até a terceira aula, eu tive muitos problemas pessoais, envolvendo minha família e tudo mais. Eu não fiz, eu fiquei um ano parado, não fiz nada. Eu voltei a fazer mais ou menos no quinto corte, que foi com a mentoria com o queridíssimo André Rivera. E eu comecei a fazer, então, meta-análise esse ano. Comecei a mexer mais em fevereiro, março. E as coisas foram andando. Assim, andaram bastante. Quando você fala andaram especificamente, além desse monte de projetos que você vai apresentar aqui em Chicago, quantos papers, assim, quantas publicações você já tem? Eu tenho 7 papers aceitos, tenho 21 em revisão. 21 papers? Em revisão, eu tenho 42 abstracts aceitos. Que loucura. Apresentados. Muita coisa. Rapaz, menciona algumas das revistas aí que você já tem esses papers aceitos. Eu tenho aquele primeiro que foi com o Dr. Thiago Hassi Oftalmo, que é International Journal of Retina and Vitreous. Tenho no CPC, né, no Current Problems in Cardiology também. Tenho 2 no CPC. Tem um que está em embargo, que a gente vai apresentar agora. Tá. Aqui. Eu tenho na Neurosurgery, tem na Neurosurgery Reviews também, tem muita especialidade. Só coisa pequena, hein? Muito bom, cara, espetáculo. E você, Mariana? Você que já é mais senior, né? Você, assim, tá terminando aqui a faculdade. Forma quando? Forma no meio do ano que vem, em Tá chegando, julho. né? Em julho de 2025. E como que foi a sua experiência, assim, em pesquisa antes da faculdade? Então, eu compartilho muito a visão do Lucas da questão de que eu sempre tentei ir um pouco à frente, né? Então, eu tentei buscar isso durante a minha formação ao longo desses anos na faculdade. Então, eu tentei fazer pesquisa durante a faculdade, eu me inscrevi em algumas iniciações científicas, eu fiz parte de 2, mas eu tinha a sensação de que eu continuava sempre no mesmo lugar. Não avançava muito, os projetos da faculdade acabava que não tinha muito essa questão científica, assim, então eu me sentia um pouco presa, né, no mesmo espaço, assim. E aí, na verdade, eu conheci o intensivo de metas porque eu queria fazer o intensivo de ECG, e eu fiquei, assim, um tempo esperando abrir, e aí, por algum motivo, apareceu pra mim o intensivo de metas, aí eu falei, caramba, eu acho que essa é a oportunidade. E eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição, né, eu tava te conhecendo naquele momento e eu mandei pra algumas amigas, poxa, vamos fazer, porque eu achei que seria super legal fazer em conjunto, né, assim, uma ia impulsionar a outra, mas acabou que as meninas não se interessaram tanto, eu falei, não, vou fazer, vou embarcar e vamos ver o que vai acontecer. E aí eu adorei o curso, eu terminei no final de 2022, em dezembro, e quando eu terminei, eu me inscrevi na mentoria. E eu fiquei 1 ano sendo mentorada da Nicole, que se tornou, assim, além de uma grande professora, se tornou uma grande amiga minha também. Aprendi muito com ela, são pessoas incríveis que a gente tem na comunidade também. E aí, no ano passado, né, durante esse período da mentoria, eu fui pro European Society of Cardiology, fiz 2 apresentações orais lá também. E no início desse ano passei a ser monitora do curso e hoje eu trabalho como mentora do curso também. Incrível. E convivendo cada vez mais com a galera também da comunidade, que é, assim, uma grande inspiração, todo mundo, né? E agora eu tô aqui, no americano. Sem dúvida, algo que me traz uma alegria muito grande como, assim, como fundador e mentor original do projeto é ver como a comunidade cresceu e ter pessoas tão boas como vocês, como alguns nomes que foram mencionados aqui, André Rivera, Nicole, o Douglas, que eu mencionei aqui no episódio anterior com o Pedro. São pessoas que vocês, junto com esses outros, assim, fazem dessa comunidade é um prazer enorme, né? Tá aqui e ver os resultados de vocês e principalmente o impacto na carreira. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora, sobre o impacto na carreira de vocês. Eu sei que muitos de vocês estão no começo ainda e vão começar a colher mais e mais dos frutos do seu trabalho em pesquisa mais para frente, na hora de aplicar para residência e depois o fellowship, mestrado, doutorado e assim por diante. Mas Maria Antônia tem uma história legal sobre isso, que já desde o comecinho, na faculdade, no terceiro ano, já tem, assim, começando a colher ali os frutos do resultado de pesquisa. Conta pra gente essa história, por favor, Maria Antônia. E quando eu entrei na faculdade, eu gostava muito e gosto muito de saúde pública. Então, eu apliquei para uma vaga de um Research Internship, que seria online, com um dos labs de Harvard. E fazendo a entrevista, eu tinha me mostrado muito interessada com esse professor, a conversa foi muito boa. Eu faço algumas monitorias na faculdade, projetos de extensão, então por isso eu valorizei o que eu tinha naquela época, no meu currículo. E ele gostou muito, só que no final ele me deu o feedback e falou: eu acredito que você deveria ter mais experiência com pesquisa,
eu achei que você tá muito ainda no começo, a gente precisa de uma pessoa que tenha uma experiência, assim, com estatística, com uma coleta de dados. E eu fiquei um pouco chateada na época, porque tinha sido difícil conseguir a entrevista, assim, eu tive que participar de alguns projetos deles. Mas falei, então vamos ver daqui a um ano. Ele falou assim, daqui a um ano, daqui a pouco, quando você estiver mais pro final da faculdade, você tenta. E aí, entrando no intensivo de metas e conhecendo profissionais incríveis e pessoas, assim, que me inspiraram e me fizeram sempre trabalhar mais para conseguir publicar, mesmo em tempos de épocas de prova, eu tentava fazer e os resultados foram aparecendo. E aí eu falei assim, eu acho que tá na hora de tentar a vaga de novo, porque eu já tô com muita experiência em meta-análise e eu queria expandir isso, principalmente com esses professores que eu já tinha contato. Então, apliquei com o meu currículo e eles me aceitaram e marcaram uma entrevista para mim. Aí eram 2 professores diferentes e eu comecei a conversar com eles. Logo no início, eles pediram para eu falar qual era a minha experiência de pesquisa e me apresentar mesmo. E eu falei, meu nome é Maria Antônia, eu tô no 5º período, no 3º ano de medicina, e eu tenho experiência com meta-análise, revisão sistemática, esse ano, inclusive, vou na American Heart Association, apresentar abstracts como primeira autora. E aí, quando eu falei isso, os 2 ficaram muito chocados. Como assim? Eles falaram Essa menina assim, no como terceiro assim? ano? Como assim essa menina que tá no 3º ano vai apresentar? E aí, eles quiseram... A entrevista acabou que ficou muito sobre qual que era a minha pesquisa, por que que eu tava conseguindo ir lá e como que eu sabia disso. E aí, depois de ter falado os temas dos meus trabalhos, eu falei, eu tenho experiência no software de estatística no R, eu sei fazer triagem, eu sei fazer risk of bias. E eles ficaram impressionados. Eles falaram assim, não acredito que você tá fazendo isso. E depois dessa parte da entrevista, eu me senti muito mais confortável para falar sobre minha própria experiência que eu tive com alguma pesquisa clínica na faculdade. E foi, assim, algo surreal para mim. Foi incrível. Aí eu falei também que eu era embaixadora do Meta-Analysis Academy. E depois disso, eu saí daquela entrevista, assim, com certeza de que eu tinha impressionado eles, mesmo se eu não tivesse recebido o aceite. Uma semana depois, eu recebo um e-mail deles falando que eles me queriam como Research Internship. Uau. E falando que eles tinham um projeto muito grande, que ia ser um projeto de avaliação de uma hora de vários sistemas de saúde, que eles queriam muito que eu participasse. Que demais. E hoje em dia eu tô trabalhando com eles e, assim, onde eu trabalho, só tem eu de estudante de medicina. O resto das pessoas já formados, eles já são Research Fellows, ou às vezes estão de outra... economia, na Escola de Saúde Pública de Harvard, pessoas que sabem sobre isso. E eu sou a mais nova do grupo. Isso, então, assim, foi uma experiência muito boa. Tipo, a diferença de como eu não tinha o Meta-Analysis Academy, não tinha essa experiência em pesquisa. E quando eu tinha e consegui realmente falar sobre as minhas habilidades e... Fico muito grata, muito feliz até hoje. É uma inspiração para todos nós. Parabéns, viu? Muito, Obrigada. muito bom mesmo. E compartilha com o pessoal, Maria Antônia, como que um pouco mais sobre essa vaga, porque talvez outras pessoas até queiram aplicar, escutando aqui. É remoto, pelo que você me falou, Sim. correto? É online, eu faço com os labs de inovação deles. E eu fiz através de fiz a parte de alguns hackathons que eles fizeram na Escola de Saúde Pública de Harvard. Fui ficando próxima, na verdade era uma vaga que eu perguntei foi uma vaga, entre aspas, criada, que eu perguntei para um dos professores se eu poderia fazer. Eles falaram assim, a gente vai fazer uma entrevista com você, normalmente é com pessoas que já estão filiadas a Harvard. E aí marquei para fazer a entrevista e depois foi algo que foi muito através de busca ativa mesmo, assim, em contato com os professores que tinham. Que legal. Mas o que eu mais gosto, assim, é porque a gente mexe com saúde pública, mexe com inovação em saúde, e eu só consegui isso por causa da pesquisa, assim. Eu só consegui realmente mexer com algo que eu queria e ter essa vaga porque eu tive um background de pesquisa e consegui procurar sobre isso, principalmente em outcomes cardiovasculares. Legal. E... assim, acho que foi algo que todo mundo deveria experimentar, né? O intensivo de metas. E abre carreiras, com certeza. Tem outro ponto, além do background em pesquisa, suas publicações, o fato que você vinha para Chicago apresentar no American Heart Association, que vale a pena destacar para o pessoal assistindo aqui, que é a sua iniciativa, autonomia, de ir atrás e buscar a vaga. Então, esses 2 ingredientes, assim, quando a pessoa tem os 2 juntos, isso dá um resultado muito forte, que é a iniciativa e buscar e o preparo também.
você chegar, aplicar e pleitear uma vaga dessa já tendo resultados expressivos. Então, engraçado você falar isso, que mesmo no terceiro ano aconteceu com você. Eu acabei de gravar o podcast com o Pedro, e o Pedro falou que quando ele aplicou para o Research Fellowship, que é uma posição de pesquisa mais em um momento diferente da carreira, ele passou a segunda entrevista dele falando inteiramente sobre como ele tinha esse paper no JACC, como primeiro autor no Journal of the American College of Cardiology. Você, a mesma coisa, ficou explicando para eles como que você no terceiro ano tinha os trabalhos apresentados ali ou ia apresentar no American Heart Association. Então, buscar a vaga, iniciativa, mais o preparo. Se o senhor me permite, Claro. tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar. Eu sempre tive esse desejo de buscar vagas, de ser ambiciosa, mas desde que eu entrei na comunidade, no MetaHub, eu comecei a ver pessoas tão incríveis, assim, residentes, estudantes de medicina que estavam no início, estavam no final, estavam no internato. E essas pessoas começaram a me inspirar muito, assim, como essas pessoas tinham, assim, muito trabalho para fazer, uma escala de semana muito cheia, e elas mesmo assim faziam pesquisa, elas mesmo assim queriam, mesmo assim corriam atrás. E a gente vê também pessoas divulgando assim, eu consegui esse Research Internship, eu consegui esse Research Fellow. E você fala assim, se essas pessoas conseguem, você sente que você tá nessa aura de motivação e, como o senhor mesmo fala, assim, go to the moon, we want to go to the moon. Então você entra nesse ambiente, assim, que te renova totalmente, sabe? Você não tem mais aquela mentalidade mediana, você começa a elevar a sua mentalidade. Então eu acho que foi uma coisa que melhorou muito em mim, sabe? Querer mais sempre, assim. E as pessoas no Metas, todo mundo sempre inspira muita gente. Sim, é uma comunidade espetacular. Falando em histórias de transformação ou impacto, assim, com pesquisa, a Mariana tem uma muito legal também que aconteceu em Amsterdã, no ano passado, no European Society of Cardiology. Como é que foi essa sensação de fazer a apresentação oral no maior congresso de cardiologia do mundo? Na época, você estava no 5º ano. E aí, o que aconteceu depois dessa apresentação, Mariana? Essa apresentação foi assim, foi bem impactante, foi muito especial pra mim, foi a minha primeira meta-análise, na verdade, que eu tava fazendo. Eu fui lá fazer a minha apresentação oral como primeiro autor e acabei fazendo de uma colega também que não conseguiu ir. Era uma apresentação oral também e eu fiz a apresentação dela, no caso eu era a coautora dela, né? E aí, durante essa minha apresentação em que eu era a primeira autora, no final da apresentação, eu sempre deixo um slide de muito obrigada, contato, aquelas coisas todas. E quando terminou a apresentação, eu sentei novamente para assistir o restante das outras apresentações que estavam acontecendo ali no balcão. Aí eu vi o telefone assim apitando, quando eu olhei, era alguém me marcando no Twitter com a minha apresentação. Falei assim, gente, o que tá acontecendo? E aí quando eu olhei, aí era assim, Senior Editor, The Lancet. Aí eu, não, impossível. Impossível, vou ficar aqui, tá bom, vamos esperar ver o que vai acontecer. Aí quando terminaram as apresentações daquele bloco, assim, eu vi que tinha alguém me olhando. E aí a pessoa rapidamente veio até mim, assim, sentou do meu lado, se apresentou, ela falou, tudo bem. E aí era a Senior Editor da Clinical Medicine, que é uma das revistas do grupo Lancet. E aí disse que tinha ficado muito impressionada com a apresentação, achou que tinha sido uma apresentação muito interessante, muito clara também, e que os resultados eram surpreendentes, e perguntou se a gente estava fazendo paper, como que estava sendo o encaminhamento da revista, como estava sendo tudo, assim, se eu teria interesse em publicar com ele. E eu fiquei assim, se eu tenho interesse em publicar com a Lancet, claro, claro, né? Eu falei, não, com certeza, tenho muito interesse, sim, e tudo mais. Aí a gente trocou mensagem, né? Ela falou, vou te mandar um e-mail. Eu falei, tá bom. E aí, depois disso, conversando com outras pessoas, né? É engraçado porque é isso, ninguém acredita, né? E eu lembro que as pessoas ficaram assim, mas será que ela vai te mandar e-mail mesmo? Não sei, vamos ver, né? E aí, no dia seguinte, ela me mandou e-mail. Eu falei, não, me manda o trabalho, quando tiver tudo pronto, me manda, vamos ficar em contato. E aí, deu tudo certo. A gente manteve o contato, mandei e-mail pra ela, mandamos o trabalho, submetemos pela plataforma mesmo, tudo certinho. E hoje o paper foi aprovado já tá publicado, foi aprovado no início do ano. E conseguimos publicar numa revista de altíssimo impacto, na Clinical Medicine. Legal que a gente contou essa história muitas vezes, só o fato dela, você ter conversado com ela depois da apresentação já tinha sido muito legal, né? Ela marcou você no Twitter, teve essa conexão. Mas agora a gente conta essa história com o paper aceito. Com o paper aceito, de fato, assim, aconteceu tudo e o paper foi aceito, você como primeira autora. Incrível, muito bom. Pessoal, e você, Lucas, como é que tá lá na UFMG e depois dos resultados do Metas, o pessoal lá te reconhece e você tem essa moral, assim, eu sei que obviamente é uma instituição fortíssima, tem muitas pessoas boas lá, mas você ainda no começo, no terceiro ano da faculdade, como que esses resultados impressionantes que você já descreveu tem mudado alguma coisa para você ali no ambiente local?
Sim, eu acho que uma das questões do FMG é que a gente tem 160 por semestre que entram. Então, tipo, é muita gente, é muito aluno. Então, tudo é muito difícil. A competição tá toda hora, competição muito forte. Então, ainda mais para quem tá mais no início da faculdade, e claramente os professores não vão te querer, sabe? Assim, você pega uma pessoa que tá no 6º ano, tá no 5º ano, tem muito mais conhecimento, tanto técnico quanto até já ter testado alguma coisa, não ter dado certo e tudo mais, então eles não vão preferir você. Então, acho que o baque mais forte assim, que eu tive com metas foi essa mudança de visão dos professores, dos próprios colegas também, de faculdade, assim, de olhar para você de uma forma diferente, assim. Ver assim, pô, você não é só mais um aluno, sabe? Você é uma pessoa que, não só você é um bom aluno, mas você é uma pessoa que pode me dar coisa também, sabe? Assim, não é só eu que tenho que ir atrás de um professor para poder conseguir alguma coisa dele, não. Eu tô lá, eu quero esse professor por algum motivo, mas ele também precisa de mim por causa disso. Então, acho que essa mudança de patamar, acho que foi a diferença mais brutal, assim, na minha vida dentro da faculdade. Inclusive, assim, diversos professores vêm pedir ajuda de artigo, vêm pedir para revisar artigo, vêm pedir análise estatística de artigo. Então, assim, mudou completamente mesmo. Teve uma professora que até identificou você como o aluno da meta-análise, o menino do Anderson. Ela falou que ela viu o vídeo que o senhor postou na SOCESP e veio atrás. Inclusive, foi a professora que foi mentora do Pedro. O Pedro tem publicação na JAMA, na Jack, entre outras gigantes. E ela veio me oferecer uma vaga na iniciação científica dela. Que é a iniciação que leva os alunos para Harvard todos os anos. Leva os alunos. O Alexandre, o Antônio estão lá. Eles foram... O Antônio tá lá. O Antônio tá lá agora, nesse momento, né, em Boston. Então, é uma oportunidade. A gente olha assim e vê como uma oportunidade. E é uma via de mão dupla. A gente tá com um paper agora, tá todo feito. A gente não mandou pra revisão, mas já tá todo feito, que foi feito na IC. É um paper que foi criado pra IC. Eu desenvolvi a ideia e tal, mas ele foi feito pro tema da IC, com tudo, a galera da IC mesmo, o Planta tá nele, por exemplo. Então, assim, muda completamente. Muda muito. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? Porque você passa a ser uma pessoa de ação, assim. No início, você começa pedindo... você pode dar uma olhada nesse trabalho, o que você acha? Você tenta abrir porta, pedir oportunidades. E isso é muito difícil, é muito válido, mas também é muito difícil. Mas chega um momento com o curso que você se torna essa pessoa que as pessoas querem estar perto e querem trabalhar com você. Então, hoje a gente fica nessa posição que, ao invés de você chamar alguém para ser o sênior do seu trabalho, eles te convidam para você liderar o trabalho deles, assim. Isso já aconteceu comigo, a Amanda, trabalhei com ela algumas vezes, até nesse paper que a gente publicou na Clinical Medicine, e agora, recentemente, ela me chamou com outros colegas pra gente liderar uma ideia que ela teve. Então, é um grande privilégio você ser essa pessoa tão importante para uma pessoa que é, assim, uma referência para você, né? Você consegue estar nessa posição, isso é muito bacana. São muitas oportunidades que abrem. No começo você pede oportunidades, não só no começo, muita gente faz isso na residência, porque vocês estão muito júniores ainda, mas assim, por exemplo, na residência de clínica médica que eu fiz aqui nos Estados Unidos, tá todo mundo querendo publicar para entrar no fellowship depois, um quer entrar na gastro, outro na onco, outro na cardio, e são as mesmas dificuldades que vocês enfrentam na faculdade, só porque você está trabalhando 80 horas por semana como residente, ainda tem que se dar um jeito de publicar. Aí o que você faz? Você bate na porta dos staffs, dos preceptores, pedindo oportunidade de pesquisa. Então você pede essa oportunidade, seja no começo da faculdade, na residência, quando você não tem a metodologia, a estatística, o conhecimento para fazer com autonomia. Quando você sabe fazer meta-análise, igual vocês sabem, você é a oportunidade. Você é a oportunidade para muita gente. As pessoas te procuram. Não, totalmente. Quando eu era residente, os meus R's, R iguais, R menos, R mais, chegavam para mí e falavam, Anderson, você me ajuda, vejo você publicando aí, me ensina como é que faz, isso vai acontecer com vocês, tenho certeza que já aconteceu até agora. Aquelas colegas que você chamou para fazer o metas, ou se arrependeram ou chegaram para você e falaram assim, Mariana, como que vai você fazer pesquisa? Seguramente. E isso vai acontecer muito na carreira de vocês. O Meta-Analysis Academy nasceu porque eu tinha visto, não só os meus resultados, mas eu tinha visto assim, muitas pessoas que eu ia ensinando, pedindo ajuda e tal, fazendo a mesma coisa, publicando. Eu falei, isso aqui é replicável. Eu não imaginava que na escala e na magnitude que vocês fizeram acontecer, mas realmente eu já sabia que assim, que ia dar certo, porque graças a Deus já tinha dado muito certo com outras pessoas. Então assim, parabéns para vocês, e agora vamos falar sobre oportunidades na carreira. Vocês estão no percentil 99 de resultados de pesquisa para o nível de treinamento de vocês. Você falou que a UFMG tem 160 alunos por turma, não é isso? Sim. Mas não tem nem ninguém lá que no seu nível que está publicando nesse nível aí que vocês também
no nível que vocês estão, o número de publicações que vocês têm é absolutamente impressionante. Então, o que vem? Qual que é o próximo passo na carreira de vocês? Vamos começar pela Mariana, que já está assim, terminando a faculdade de medicina e já está certo, Mariana, ou ainda está assim, nebuloso, assim, qual que é o próximo passo diante de tantas oportunidades que você tem agora, mediante o currículo que você construiu? Sabia que na verdade isso acabou se tornando uma questão, né? Porque aparecem tantas oportunidades que você não sabe mais pra onde você vai. Sim. E, como eu falei, eu comecei o intensivo de metas não pensando em residência, mas porque eu sempre achei que pesquisa era muito importante. Eu sempre quis buscar oportunidades, né? Eu achava que era essencial eu saber pesquisar. Então, esse foi o pontapé para eu começar o intensivo de metas. E aí, depois disso, com as oportunidades que surgiram com isso, quando eu fui pro European Society no ano passado, e eu voltei pro Brasil, eu falei, gente, não sei se é isso mais que eu quero. Será que ficar no Brasil é o que eu quero, né? E isso nunca tinha passado pela minha cabeça antes, porque eu não achava que era possível, né? Não achei que era, de fato, tão viável, assim. E aí, nessa comunidade, você conhece tantas pessoas que tá todo mundo nesse caminho, né? Todo mundo fazendo isso ser possível junto com você. E aí, depois de muito pensar e cada vez mais me envolvendo com as pessoas da comunidade, com os trabalhos, com as pesquisas, eu comecei a me animar cada vez mais e vir para cá também apresentar, dar mais um impulso. E aí, eu tô agora estudando pro Step One, tô no caminho. Passei a fazer parte desse caminho das pessoas que querem fazer o USMLE e tentar uma vida aqui fora, fazer uma residência fora, abrir novas oportunidades e tentar se embarcar por esse caminho, assim, aproveitar a oportunidade para alavancar a carreira nesse sentido também. Totalmente. Isso, o que você acabou de descrever, tem sido muito comum na nossa comunidade. Muito para residência nos Estados Unidos, porque tem muita gente lá no nosso meio que quer fazer, mas para outras oportunidades também. Às vezes a pessoa está inserida num meio que previne a pessoa de enxergar tantas oportunidades que existem na carreira. E aí você começa a fazer publicação, e grupo de pesquisa para lá, e networking para lá. E aí você vai vendo oportunidades que antes estavam ocultas aos seus olhos. E Estados Unidos é um excelente exemplo disso aí. Maria Antônia, eu sei que você está no começo da faculdade ainda, mas aí o Brasil e Dona Rita ali vão te perder também para os Estados Unidos? Então, ainda é uma dúvida que permeia a minha jornada, né, na medicina, ainda não tenho certeza. Apesar disso, muitas pessoas que eu conheci no Meta-Analysis Academy, no MetaHub, comentam que o Step One, independente se eu quiser fazer o processo do USMLE ou não, é uma prova muito importante, é uma prova que você ganha muito conhecimento. Sim. E que vai te preparar para a residência no Brasil. Eu gosto bastante de pesquisa em si, eu acho que o Meta-Analysis Academy me fez ficar apaixonada pela pesquisa. Ela não virou só um meio para chegar na residência, mas pode ser até o final. Eu recentemente entrei no grupo de pesquisa de cirurgia global e saúde pública de Harvard, outro grupo. Uau. Do time Brasil. 2 times de Harvard. Do programa PGSC, de Social Change. Então, começando a fazer pesquisa agora com DataSUS e com orientadores, assim, que estão lá e que podem me ensinar e ampliar ainda mais a minha carreira. É algo que eu penso, assim, a longo prazo, assim, talvez fazer um PhD, alguma coisa assim. Mas o que realmente me motiva agora é tentar publicar o máximo que eu conseguir e adquirir todo esse conhecimento para quando eu entrar realmente, assim, no ciclo clínico, porque agora eu tô no 5º período, eu ter essa base em pesquisa e o que eu realmente quiser, ou se for residência nos Estados Unidos ou no Brasil, eu ter um currículo bom que as instituições vão querer e que vai ser importante para mim, com a competitividade. Sim, é o mesmo desafio da Mariana ali, e você ainda mais, porque você quando você chegar ali mais na frente, você vai ter um currículo muito forte, como a Mariana. Mas isso abre muitas oportunidades. É mais uma questão de escolha, assim. Eu quero ir para os Estados Unidos, construir minha carreira profissional lá, ou ficar no Brasil mesmo. Vocês duas também, ficando no Brasil, terão uma excelente carreira. É difícil. Eu passei 2 anos da minha vida me debatendo com essa decisão, assim, de vir para os Estados Unidos ou não. Enfim, a gente poderia fazer um podcast de 1 hora só sobre esse tema aí. É uma decisão complicada. E Lucas, de Paraíso, Tocantins, para Minas e depois? Pois então, depois de Minas eu não sei pra onde eu vou. Tipo assim, hoje eu acho que eu tô muito tendencioso a ficar no Brasil. Eu acho que, apesar de eu morar longe da minha família, eu acho que a distância pros meus pais, pra minha irmã, acho que ia pesar muito, assim, pra sair dessa forma, né, tipo, pra outro país. Também questão de mudança cultural, entre outras coisas. Mas pra mim a pesquisa, não só pra essa questão de abrir portas, assim, mas é porque eu queria eu queria ser excelência, sabe? Tipo, eu queria chegar em qualquer lugar que eu quisesse trabalhar, eu pudesse ter a oportunidade de trabalhar. Qualquer coisa que eu quisesse fazer, mesmo para os Estados Unidos, ficar no Brasil,
voltar para Paraíso Tocantins, abrir um consultório, qualquer coisa que seja, eu queria ter oportunidade. Pô, eu quero fazer, então eu vou fazer, eu posso fazer. É isso que eu queria e é isso que eu quero até hoje, assim. Então, não sei o que eu vou fazer. Sei que eu quero continuar publicando na velocidade que eu tô publicando. Talvez diminuir um pouquinho, porque tá ficando cansado já. Tá batendo nas costas, mas assim, eu quero ir para esse rumo, assim, sabe? O próximo passo para vocês todos, você mencionou isso agora, eu lembrei, mas para vocês todos, o nível que vocês já estão, assim, não é mais fazer todo paper, toda oportunidade que aparecer na sua frente, né? Agora é vocês focarem em qualidade, ser mais seletivo. Claro que existem outros tipos de pesquisa além da meta-análise, é uma porta de entrada muito boa, foi para mim, foi para vocês. O Pedro, que estava aqui antes hoje, fazendo muita coisa legal no Research Fellowship, eu faço hoje ensaio clínico randomizado. Você está na iniciação científica, Maria Antônia tem 2 programas diferentes de pesquisa em Harvard. Então, assim, é o momento de vocês olharem para outras oportunidades também e focar mais em qualidade, focar em projetos como primeiro autor e evoluindo na carreira além da meta-análise, ou junto com a meta-análise, né? Muito bom, espetacular esse momento aí de vocês. É realmente muitas oportunidades, muitos caminhos diferentes aí para vocês trilharem. Maria Antônia, eu queria te perguntar aqui como tem sido o seu papel como embaixadora no Metacademy. Já adianto que sou muito grato assim, pela sua colaboração, pela sua participação no time. Conta um pouquinho como tem sido essa experiência aí. É um sonho. É um sonho, eu adoro. Eu adoro a comunidade, assim, o MetaHub. Eu sou embaixadora do MetaHub, trabalho com o Vânio. O Vânio é uma pessoa ótima de trabalhar, inclusive. E a gente entrou esse ano, eu entrei como embaixadora nessa 6 meses. A gente está trabalhando nos sprints. São basicamente sprints mensais, com vários congressos que estão acontecendo ou estão com deadline próximas, para o pessoal da comunidade conseguir aplicar. E é incrível, porque assim, eu organizo os sprints e a gente vê um número de pessoas que se inscrevem e querem fazer, e estão lá nas correções na UTI de abstracts, que é muito boa. E além disso também, eu acho que o processo de ser uma embaixadora do Metas é muito gratificante para mim, porque eu recebi tanta coisa da comunidade e é muito legal estar fazendo coisa pelas outras pessoas. Quando as pessoas mandam dúvidas, e aí eu gosto bastante de mexer na estatística, no R, então as pessoas mandam alguma coisa, você responder, e a pessoa fala assim, nossa, consegui, a minha meta-análise agora tá caminhando. Isso é muito bom, assim, porque às vezes quando alguém manda uma dúvida, eu não sei, eu vou lá, pesquiso e aprendo mais um pouco sobre isso. Então é muito bom, eu gosto bastante. Maravilha, né? Você mencionou o Vânio, que é o diretor nosso do MetaHub, Sim. Pessoa espetacular. E é só aproveitar para explicar para o pessoal, o MetaHub é a nossa comunidade de ex-alunos, onde nós continuamos dando apoio via as aulas, monitorias, os sprints que a Maria Antônia mencionou. Vai ter monitoria de estatística, que nós vamos agregar agora dentro do MetaHub também. Enfim, o programa de MetaWriters para a gente corrigir os papers de vocês e muito mais. Mariana e Lucas também têm colaborado em funções diferentes. Mariana agora como mentora, inclusive, da mentoria. Enfim, então já deixo aqui mais uma vez registrada a minha gratidão a todos vocês, assim, pelo apoio, pela liderança que vocês exercem na comunidade. Vamos falar sobre a American Heart Association aqui em Chicago. Eu quero saber rapidinho, assim, para não tomar muito tempo, mas conta assim um pouquinho dos trabalhos de vocês. Eu sei que são vários, então escolhe um assim para mencionar rapidinho qual que é a ideia. Vamos começar por você, Maria Antônia. Então, a minha ideia é um pouco complexa, mexe com hematologia e fibrilação atrial. Então, é basicamente outcomes, cardiovascular outcomes, and comparative safety of ibrutinib plus venetoclax in untreated patients with chronic lymphoid leukemia. Então, são pacientes que têm chronic lymphoid leukemia, e esses pacientes, vendo a pesquisa e a literatura, a gente conseguiu ver que esses pacientes com ibrutinib e venetoclax, eles têm uma alta incidência de fibrilação atrial e hipertensão e morte súbita. Uau! E realmente, fazendo a meta-análise comparando, esses pacientes têm, então, deu um desfecho positivo para fibrilação atrial, FA. Com isso, acredito que tenha que realmente ter um acompanhamento desse paciente na parte cardiológica. Então, essa é uma das ideias. Outra ideia é sobre semaglutida. Que demais, sensacional. E é um tema bem avançado. E outro ponto que é legal ressaltar sobre essa ideia é a sobreposição cardiologia e hematologia. Sim. Esses papers, eles são muito fortes. Eu tenho um que eu fiz como R2 de clínica médica, que era gastro e cardio, sobre interação de inibidor de bombas de prótons e clopidogrel. É um dos meus papers mais citados até hoje, citados por diretriz, porque aí você puxa o pessoal da cardio, da gastro, no seu caso da hemato, isso aí
gera um interesse muito forte na literatura por esses temas com multidisciplinariedade. E a ideia foi sua ou foi de quem essa ideia? Então, eu faço alguma pesquisa clínica de hematologia e estudando, assim, vi isso, a ideia foi minha Que e demais. eu apliquei pro programa de experts. A minha mentora, a doutora Imara Queiroz, sensacional, Sim. ela tinha visto a ideia, tinha achado um pouco complicado, porque tinha hematologia, só que como eu gosto bastante de estudar, eu falei, gente, eu acho que vai ser possível. E aí o grupo todo abraçou a ideia, a gente fez o paper e tá em processo de submissão, tá faltando uns detalhes, né? O abstract já foi publicado no Circulation, que foi algo fiquei muito contente. E, assim, a ideia mesmo é realmente ver se esses pacientes, eles podem ter algum desfecho cardiovascular, porque são, querendo ou não, esses quimioterápicos fazem realmente mal para o paciente. Então, eu acho que é algo que vai ajudar bastante a saúde. Nossa, que espetacular. No terceiro ano você tem uma ideia nesse nível, assim. Você realmente aprende, né? Eu tava falando com o Guilherme aqui agorinha sobre... Eu fiz um podcast com ele também, ele que é eletrofisiologista, ele falando sobre isso. Ele que atua como expert, assim como a Imara ajuda nos seus projetos. E ele falando assim que é incrível ver a evolução do ponto de vista clínico dos alunos também. Então, você fazendo pesquisa nessa área aí, você logo se posiciona como autoridade. Daqui a pouco você decide fazer hematologia ou cardiologia e você vai se aprofundando nessa área. Daqui a pouco você é um expert regional, nacional, internacional, dependendo do tanto que você quiser crescer e evoluir na sua carreira. Muito bom. Mariana, um projeto seu? Então, o projeto que a gente está fazendo agora, que eu vou apresentar amanhã até no American Heart Association, é sobre o uso de beta-bloqueadores em pacientes que tiveram um infarto agudo do miocárdio, mas que têm a fração de ejeção preservada. Uhum. E assim, o uso de beta-bloqueadores é muito bem estabelecido, mas a maioria desses pacientes que infartaram, eles já têm fração de ejeção reduzida. E o uso do beta-bloqueador nos pacientes com fração de ejeção preservada é um pouco duvidoso, ainda não está tão claro assim, não é bem estabelecido. E aí a nossa meta-análise é exatamente sobre isso, se vale a pena fazer ou não a questão do longo prazo, na verdade, nesses pacientes. E na nossa visão não vale a pena, não é que não vale a pena, mas não tiveram diferença entre os grupos, fazer ou não. Tem até a questão se a nossa amostra é suficiente ou não, mas a princípio a gente viu que não tem diferença entre os grupos. Então, ainda é algo que precisam de mais papers e mais estudos, mas a princípio é algo que se debate, assim, pra gente ter certeza ou não se é necessário. Eu acho que com a sua pesquisa aí, eu acho que chegou a hora de enterrar isso aí e falar assim, não é mais nessa, não faz sentido, porque a sua meta-análise eu acho que tendo muitos trials é resolutiva. Muito bom, vai lá, Lucas, e o seu? Eu vou falar então do que vai ser a apresentação oral. Boa. Que vai ser o uso de dexmedetomidina para prevenção de delírio em pacientes pós-cirurgia cardíaca. É um tema bem debatido, assim, para ser sincero, já tem vários papers sobre. Só que a gente fez uma análise especial, que é uma análise só com estudos baixo risco de viés, e não dá diferença. Assim, quando a gente vê com os outros papers, tem papers gigantescos, assim, publicados na própria Anesthesia, né, que é uma das maiores, com mais de 40 estudos, só que ele usa uma comparação meio, na minha opinião, errada, assim. Ele faz o Ampelwise de Dex como intervenção e o controle são todos os outros tipos de drogas. Tipo, ele não faz laranjas e maçãs, né? Ele só joga lá e publicou numa das melhores revistas da especialidade. E dá um resultado, assim, incrível, né? Só que quando a gente vai ver, a realidade não é muito bem essa. Bom, ver que você já tem uma visão, assim, totalmente aguçada, né? Assim, de meta-análise, de análise de risco de vieses. A Maria Antônia mesmo, na entrevista dela, falando que ela sabia fazer análise de risco de vieses. Então, é incrível o patamar que vocês alcançaram. Nós temos nosso jantar no encontro do time Metas, sábado à noite, vocês todo mundo lá. E aí, eu quero já, caminhando para a parte final aqui, pegar uma palavra assim de inspiração de todos vocês, que assim, tem muitos alunos que estejam no começo da faculdade, mais avançado, já se inspiram assim, na história de vocês, né, na trajetória muito bacana de vocês, e querem ocupar essas posições, querem ter a oportunidade de pesquisa em Harvard, querem apresentar no Congresso Europeu de Cardiologia, publicar no Lancet, querem fazer iniciação científica e ter 30 papers como o Lucas aqui. Então, vamos passar uma rodada aqui de sugestões, de recomendações para o aluno que talvez está no terceiro, quarto ano, está terminando a faculdade, é residente e não tem uma fração dos resultados que vocês têm, mas quer caminhar nessa direção também. Vamos começar aqui com o Lucas. Vou falar uma coisa assim meio aleatória, talvez no início, mas quando eu tava fazendo ensino médio, já eu queria fazer engenharia. Eu até fui pra engenharia no início também, mas não foi muito interessante. E eu perguntei pra ele assim, por que você quer fazer nessa faculdade, só que você não quer fazer no ITA? Que em tese o ITA é, tipo, o melhor do Brasil e tal, uma das melhores do mundo. Ele falou, é que o ITA eu nem imagino, sabe? Tipo assim, tá tão distante que eu nem me vejo lá. Eu acho que às vezes muitas pessoas
que tomam o Dr. Anderson como inspiração, que é uma inspiração para todos nós aqui, provavelmente para todo mundo que vai ver o podcast, às vezes, olha assim, pô, mas ele tá em Harvard, ele trabalha em Harvard, ele fez residência nos Estados Unidos, nos melhores hospitais, no John Hopkins. Então, assim, às vezes acha que é uma coisa tão distante, tão distante, tão distante, que nunca vai alcançar, sabe? A gente saiu do mesmo lugar, a gente teve uma trajetória muito parecida, a gente foi para Goiânia, eu fiz intercâmbio em Boston, igual o senhor sabe, então a gente foi muito próximo. Eu tô muito distante ainda, só que eu já tô muito mais perto do que eu estava antes. Então, eu acho que uma hora a gente tem que andar, sabe? Quando você quer uma coisa, então levanta o pé e anda, que você vai estar mais perto. Tipo, amanhã você vai estar mais perto do que você estava ontem, sabe? Espetacular. E eu te digo que no terceiro ano da faculdade você está muito adiante do que de onde eu estava no terceiro ano da faculdade. É justamente o que você falou, de enxergar essas oportunidades. E eu acho que essa é uma excelente recomendação mesmo, assim, de abrir o olho, né, para todas as oportunidades que tem na carreira e às vezes estão ocultas aos seus olhos. Foi exatamente lá do raio de sol para o lugar que a gente está aqui hoje, é incrível. Mariana? Eu acho que um dos mais importantes é você aproveitar as oportunidades e fazer o que tem que ter feito. Eu acho que às vezes a gente tem muita mentalidade de fazer o básico. E o que eu acho mais interessante do Meta-Análises Academy é que justamente parece que reuniram as melhores pessoas ali, as pessoas que querem ter uma excelência, assim. Eu achei muito interessante o que o Lucas falou antes, de que ele queria ser bom. E eu acho que a maioria das pessoas do Meta-Análises Academy, elas têm essa vontade de querer ser boas. Então, eu não tô fazendo isso só pra residência, eu tô fazendo isso porque eu quero ser boa. Eu quero ser aquela pessoa que o paciente procura, eu quero ser a pessoa que vai resolver. Então, acho que é a mentalidade que cada um tem e buscar, assim. Eu tava até falando pra Maria Antônia quando a gente tava vindo pra cá que chega um ponto que o tempo é o nosso bem mais precioso. Então, às vezes, a gente deixa de fazer muitas coisas porque acha que não tem tempo. Só que o tempo cada vez piora mais. Então, no início da faculdade, a gente achava que não tinha muito tempo porque eram muitas matérias, era muita coisa nova. Aí você vai pro ciclo clínico e aí começa, não, agora eu tô indo mais pro hospital, eu também não consigo. Do internato e daí pra frente parece que tudo pior. Então, eu acho que é aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Tem coisas que a gente não consegue recusar, que a gente precisa abraçar. E a gente precisa ter tempo para as coisas que são importantes. Então, Meta-Análise Academy certamente é uma coisa que você precisa ter tempo para isso, você precisa investir um tempo para isso e se doar e aproveitar a oportunidade, assim, ter o tempo naquele minuto e não esperar para ver até onde vai dar. Eu vejo muitas pessoas esperando muito e acaba que o tanto que espera não vai fazer e não é uma coisa que você pode deixar passar. Essa questão de prioridade e alocar o tempo de maneira estratégica, essa recomendação sua é muito valiosa. Isso aconteceu para mim na residência, porque na residência, assim, você trabalhando muito, eu trabalhava 80 horas por semana, eu tinha 4 dias de folga por mês, às vezes era um por semana, às vezes era um final de semana livre inteiro, então, assim, era muito pouco tempo e você tinha que alocar de forma muito estratégica aquele tempo. E aí, realmente, eu vi isso aí que você acabou de descrever, que, olha, se o tempo é limitado, eu tenho que investir ele onde eu vou ter resultado. E aí, realmente, a meta-análise foi o caminho que eu achei isso aí. E para o estudante de medicina, que é a fase que todos vocês estão, é muito comum você estar em projetos de extensão que não agregam tanto, em 4, 5 ligas diferentes, e não perceber a importância de você investir um tempo desde cedo, como no primeiro e segundo ano, como vocês fizeram, em pesquisa. E, claro que meta-análise não é o único caminho para isso, tem iniciações científicas que funcionam muito bem, embora seja uma minoria, enfim, tem muitas outras oportunidades, mas a meta-análise é um caminho, assim, reproduzível, que funciona e traz muitos resultados, e claro, o Meta-Análises Academy, eu sou suspeito para falar, tem um viés muito grande, mas eu altamente recomendo. Maria Antônia? Tem 3 dicas. Opa, 3. 3 pilares. Ser uma pessoa determinada, saber qual é o seu objetivo principal e só olhar para ele. Porque se você tiver outros objetivos secundários, acaba que você vai distribuir o seu tempo em tudo. Então, você tem que ter uma coisa que você quer. Quando você conquistar ela, pensa em outra coisa. Outra dica também, outro pilar. Se associar com pessoas que te inspiram. Porque se você tá num grupo com pessoas que fazem pesquisa todo dia, que fazem exercício físico, que são boas na faculdade, estudam, você vai acabar se tornando mais parecida com essas pessoas. Se você tá num grupo com pessoas que deixam de lado o exercício, não fazem pesquisa, ou falam assim, vou fazer final de semana, acabam que não fazem, você vai se tornar parecido com essas pessoas. Então, estar em uma comunidade com pessoas que te inspiram a ser melhor cada dia e a atingir seus objetivos. E a última coisa é realmente investir em pesquisa,
porque acho que a pesquisa, quando você chega em qualquer lugar, eu fiz um estágio há 3 meses, 3 semanas no Dante Fazanese, e eu comentei com o preceptor que eu fazia pesquisa e ele já ficou impressionado. Então, assim, quando você fala que você faz pesquisa, isso te abre muitas portas, isso é o seu cartão postal, sabe? O que a pessoa vê, ela fala, essa é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que sabe o que quer, que sabe levar um projeto adiante. Eu acho que isso é algo muito, muito bom para você ter no seu currículo. Então, acho que seriam essas 3 coisas. Perfeito. Nossa, que aula que vocês deram aqui. Esse último ponto é fundamental. Quando você tem um paper em uma boa revista como primeiro autor e alguém enxerga isso, você não precisa falar que você tem a habilidade de entregar resultado, que você sabe metodologia, que você sabe escrever, que você talvez sabe estatística. O paper, o resultado fala por si. Isso serve para você aplicar para Harvard, serve para você aplicar para residência e assim por diante. E o primeiro ponto que você falou é crítico, é muito importante. Assim, o seu plano B está sabotando o seu plano A, entendeu? Então, isso acontece, por exemplo, a fase que vocês estão de vir para os Estados Unidos ou não, ela é uma fase de contemplar, assim. Mas uma vez que se decide, acho que você tem que jogar toda a sua energia e dedicação naquele plano. E aí tem que tomar cuidado para não, se não der certo esse aqui, eu faço essa outra coisa, porque aí você, igual eu falei, o seu plano B acaba sabotando o seu plano A. Muito bom. Pessoal, que aula, assim, que inspiração, resultado de todos vocês. Foi uma honra receber aqui vocês no Meta Analysis Academy Podcast, no MetaCast. Eu sou muito grato por ter a ajuda e colaboração de vocês, muito grato por ter todos os resultados de vocês, todas as pessoas que vocês ajudaram na comunidade. Enfim, vocês são líderes e eu agradeço muito essa participação. Esse foi o MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Eu esqueci de falar no começo, mas esse podcast não está afiliado com todas as instituições onde nós trabalhamos, seja o FJF, a Universidade de Petrópolis, o FMG ou Harvard, onde eu trabalho. E te convido a acompanhar os outros episódios do MetaCast, já se inscreva aqui no canal, acompanhe as outras redes sociais, o @andersoncardoso.md, @metaanalysis.academy. Fique à vontade para mandar pergunta no direct dos meninos aqui. E também assistam os episódios em inglês, para você treinar o nível de inglês, para você se sentir mais confortável em ouvir o idioma. E, obviamente, entre na lista de espera do Intensivo de Metas para participar de edições futuras e aprender aí a fazer pesquisa como esses mestres aqui também. Tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos vocês, que honra receber vocês aqui. E vejo você no próximo episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy.